enfática em dizer que quando Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. E eu quero pregar nessa noite e trazer uma mensagem para nós, com o tema dessa mensagem dizendo: meu chamado tem um propósito. Será que você pode dizer isso para a sua vida? Falar assim: o meu chamado tem um propósito. E você já sabe qual é o propósito do teu chamado? Se ainda não sabe, está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus, para você entender que há um chamado para a tua vida e que há um propósito de Deus para este chamado. E aí nós vamos caminhar e entender dentro das Escrituras Sagradas que o chamado não vem apenas da mera vontade da nossa liderança, não vem apenas da vontade do pastor Rubens, mas vem do coração de Deus para o coração do nosso pastor e depois chega até as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 24, para que você entenda o que Deus vem fazendo por intermédio da vida de Samuel. Quando eu disse que Samuel, ele foi o último e o mais importante dos juízes, e também o primeiro da escala de profetas, está registrado lá em Atos, capítulo 3, versículo 24, que você pode, põe na tela aqui para nós, por favor, me ajuda aí. Ajuda aí, corre aí, Samuel, por favor. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e presidiram estes dias. Então aí você começa a entender que Samuel teve uma importância muito grande naquela escala de profetas. Atos capítulo 13, versículo 20 também, vai falar também do profeta Samuel também, como um grande ministério que Deus usou na terra para a edificação da escola de profetas. Já está aí, Atos 13, 20. Tudo isso levou cerca de 400 anos. 450 anos. Depois disso, segue aí para o 21, por favor. Ele lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis. Então a nação de Israel caminhava dentro de uma visão profética, dentro da visão sacerdotal e dentro da visão dos juízes. Samuel era profeta, Samuel era juiz e Samuel era sacerdote. Um menino que entendeu o chamado profético de Deus, e Deus instituiu ele como um grande profeta. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 1 também, por gentileza. Pega aí, por favor. 15, 1 do profeta Jeremias. Estou convocando todos os povos. Vamos lá? Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem aqui diante de mim, intercedendo por este povo. Segue, por favor. Eu não lhes mostraria favor, expulsos diante da minha presença, que saiam. Deus aqui está dizendo a uma nação rebelde, uma nação que tinha se voltado contra Deus, e Deus estava dizendo: olha, quão grande que foi o profeta Samuel, quão grande que foi o profeta Moisés, ainda que eles estivessem diante de mim, clamando por vocês, eu não mostraria a vocês o meu favor. Ó nação rebelde, nação que se voltou contra o Deus Todo-Poderoso. Eu estou trazendo esses textos para que vocês entendam o propósito de um chamado de Deus. Era apenas um menino que ouviu a voz de Deus, se dispôs para o ministério e Deus a usou de forma extraordinária. E eu venho dizer para você que está aqui nessa noite, que se você entender o propósito de Deus para a sua vida, sobre o chamado de Deus para a tua vida, tu vai viver coisas extraordinárias no teu ministério e na tua vida. Porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar. O Deus que te capacitar é o Deus que vai te usar da forma que ele usava o profeta Samuel para realizar todos os feitos que ele tinha para realizar por intermédio dele. A nossa igreja está num período de transição. Que período de transição que é esse? A igreja caminhava dentro da visão tradicional da igreja. E a igreja, pela visão que Deus deu à nossa liderança, hoje a igreja caminha transicionando para a visão celular. O que é a visão celular? A visão celular é aquilo que você viveu nos 3 dias.
A visão celular é o que Samuel está fazendo aqui, separando pessoas, cuidando de pessoas, instituindo pessoas para o ministério. A visão celular é Deus levantando alguém para cuidar de outro alguém. É Deus levantando gente para cuidar de gente. É Deus levantando um povo para cuidar de um povo. Então essa é a visão que nós estamos caminhando. Mas a igreja ainda está naquele processo de transição. E no processo da transição nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente que não entende o processo da transição, não entende a visão e começa a se achar doutor por excelência em todas as coisas e começa a se levantar contra a visão da liderança e aí começa o perigo para a tua vida. Então tomar muito cuidado, e aqui nós vamos caminhar diante de alguns textos agora, para a gente poder entender o de que de fato e verdade acontece quando nós caminhamos dentro daquilo que Deus faz. Só para que a igreja venha entender. A Bíblia diz que Samuel unge Saul como rei. Livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Nós vamos lá para o capítulo 10 de 1 Samuel. E nós vamos ver aqui que Deus começa a usar Samuel para poder separar algumas pessoas. Saul era o desejo do coração da nação de Israel. Deus, dá para nós um rei. O povo tinha sacerdotes, tinha profetas e tinha juízes. Diferente das outras nações. As outras nações tinham rei, mas a nação de Israel tinha profeta. Profeta era a voz de Deus na terra. Profeta era aquele que era usado para transmitir a mensagem de Deus, mas o povo não queria. O povo queria ser igual aos outros. Toma cuidado esse negócio de querer ser igual aos outros. Toma cuidado esse negócio porque na igreja tal é assim. Toma cuidado com essa cilada. Às vezes o diabo tenta colocar na nossa cabeça, porque já foi falado aqui para o nosso pastor, por que aqui não faz como uma igreja tal? Porque aqui não é igreja tal. Aqui é a Church S.W.A. for Christ. Aqui tem uma visão que veio dos céus para esse ministério. E essa visão será seguida. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que há uma visão estabelecida dos céus para esse ministério. E que você não venha falar porque não faz como a igreja tal, porque nós não somos a igreja tal. Nós somos a Church S.W.A. for Christ, uma igreja que Deus deu uma visão. A visão é clara. A visão é nítida para a nossa liderança. E nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz assim, livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por mim, príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, versículo 2, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, os Elza, os quais te dirão: acharam-se a jumenta dos que os fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso dela, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e de tambores, de flautas, de harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado como em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então vamos entender aqui, Samuel encontra com Saul, derrama azeite sobre a vida de Saul, porque Deus deu uma direção para Samuel, ungir um rei. Porém, quando Samuel derrama o azeite sobre a vida de Saul, Saul não está pronto ainda.
Saul foi apenas separado. Qual a palavra que Deus tem trazido sobre a minha vida e pediu para ministrar sobre a igreja? Deus usou o pastor Rubens, te chamou para o ministério. Lembre que apenas você foi separado. Agora tem a direção que vem do altar, que vem de Deus, que vem do homem de Deus para a tua vida, para que teu ministério seja uma bênção. É aqui que está o segredo do ministério. Ele falou, quando tu sair daqui, tu vai caminhar. Tu vai encontrar 3 homens. Esses homens vão te dar guarnição. Tu vai andar um pouco mais, tu vai encontrar um grupo de profetas que vai descer com saltérios, tamborim, com harpas, louvando e profetizando. Quando estes homens encontrar contigo, aí tu vai entender, e eles estarão profetizando. Quando eles estiverem profetizando, eles profetizarão sobre a tua vida. E aí tu vai entender algo muito importante aqui, porque o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, tu serás mudado em outro homem. Olha algo importante, Deus vai te chamar, mas Deus vai estabelecer princípios e processo para a tua vida. E ali tu vai caminhar sobre princípios e processo. E vai chegar um tempo que Deus vai usar alguém para impor as mãos sobre a tua vida. Porque aí agora virá o tempo, como foi derramado sobre a vida do Vitor e da Bela. Foi separado a cooperadores, de cooperadores foram separados e ungido a diáconos. A ungir com eles agora, Deus derramou azeite sobre a vida deles. Não foi só azeite que derramou sobre a vida deles. Começa uma nova etapa sobre a vida deles. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então não tem como eu receber a unção da parte de Deus, não tem como Deus derramar uma unção profética sobre a minha vida, e eu continuar o mesmo velho homem. Eu preciso entender que há uma unção diferente sobre a minha vida, e eu preciso começar a caminhar nessas diretrizes. Qual é a diretriz do nosso ministério? Encontro com Deus, pós-encontro, escola de líder. Mas as pessoas não estão entendendo dessa forma. As pessoas não estão procedendo dessa maneira. E aí começa uns que, mas me separou e eu não tive oportunidade, não caminhou, não avançou. Ei, você foi só separado até agora. Calma, tem um processo para percorrer. Saul foi separado, foi ungido e percorreu todo um caminho para poder o Espírito de Deus se apoderar dele, para uma missão. E tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Já tinha sido ungido, já tinha recebido a palavra de profecia, Deus já havia mudado a vida dele, mas ele precisava agora se locomover até Gilgal, e em Gilgal ele tinha que esperar por mais 7 dias. Sabe qual é o nosso problema hoje? É não querer esperar. Sabe qual é o nosso problema hoje? É não querer seguir o processo que tem para cumprir o propósito que Deus chamou. Nós queremos atropelar todo o processo para se tornar profeta, para se tornar profetisas, achando que isso é uma brincadeira, achando que isso não tem peso e nem responsabilidade, mas tem. Precisamos tomar cuidado.
Capítulo 10, versículo 9. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gilgal, a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Olha os benefícios de você seguir direcionamento. Era um homem comum, Saul, até aquele momento. Deus separou, derramou a unção, passou o direcionamento para ele, ele seguiu todos os passos. O Espírito de Deus se apossou dele, ele foi mudado. Chegou aqui, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e Saul começou a profetizar no meio dos profetas. Todos os que dantes o conhecia, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso? Que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Vai ter muita gente que vai olhar para você. Vai ter muita gente que vai olhar para você e vai falar assim: não era esse o James, o taieiro lá? E agora está profetizando nas nações. Não é esse o Valdomiro? Agora é profeta nas nações. Não é esse o Vitor? Aquele que outrora era um drogado, era um qualquer nas ruas e agora é profeta para as nações? Mas eles entenderam algo que talvez esses que estão dizendo isso não entenderam. Que há um chamado de Deus para cumprir um propósito. Deus separou Saul para ser rei porque o povo queria um rei. Mas Deus levantou Samuel, um menino, para ser juiz, profeta e sacerdote sobre a nação de Israel. Inclusive Saul sendo rei, era menor do que Samuel sendo profeta. É isso que precisamos entender. Deus estabelece liderança e dá direcionamento para que possamos seguir. Eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na nossa igreja. Tem muita gente que não está entendendo. Tem muita gente que não está entendendo o que Deus está fazendo. Tem muita gente que está aí de fora, no barulho, no burburinho, não está entendendo o que Deus está fazendo. Ei, quando muitos desses acordarem, vocês que já entenderam, estarão longe. Porque Deus vai levantar homens e mulher para poder cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas aqui nessa terra. Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas aqui nessa terra. Deus tem um grande propósito para cumprir nas nossas vidas aqui nessa terra. E aí a Bíblia diz que segue todo o caminho. Saul agora segue como rei. Saul segue como profeta. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem agora cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem agora movido pela presença de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado. Por causa das diretrizes do direcionamento. Saul era rei. Saul já era profeta. Mas tinha algo que Saul não poderia fazer. Então toma cuidado. Cada um de vocês, quando recebe o chamado, Deus pode até te levantar como um grande profeta. Deus pode te levantar e teu nome ser conhecido nos 4 cantos dessa terra como profeta. Mas você ainda continua debaixo da cobertura de uma liderança. Saul era o rei sobre Israel, Saul já era profeta sobre a nação de Israel, mas Saul ainda estava debaixo de uma cobertura sacerdotal de um homem chamado Samuel. E Samuel falou para Saul: tu pode profetizar, tu pode governar e ser rei, mas tu não pode sacrificar Saul, porque tu não és sacerdote. Existem princípios no reino espiritual, que nós não podemos transgredir ele. E a Bíblia diz que no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 8, que Saul era para esperar Samuel e Saul não espera.
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, a oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Mal acabaram ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel a Saul, e saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: por que fizestes? Respondeu Saul: vindo que o povo ia se espalhando daqui, tu não vinhas nos dias apresados, o que os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Eu vou até aqui, depois eu continuo. Temos que tomar cuidado. A unção que Deus tem colocado sobre a minha e sobre a tua vida não é uma unção de desobediência, e muito menos para gerar divisão no meio do reino. Deus dá a unção, Deus estabelece os princípios e as maneiras pela qual temos que ser conduzidos. Há um perigo quando você sai do direcionamento de Deus, dado pela liderança, para começar a fazer as coisas por conta própria. Nem tudo que eu vejo que está acontecendo eu posso tomar à frente e fazer. Existe uma liderança sobre a minha vida, e a visão está sobre os ombros deles. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Versículo 13 diz: então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e a não guardar o mandamento que o Senhor, o Deus, te ordenou, pois seria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Já agora não, subsistirá o teu reino, teu rei. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Tem muita gente que recebe o chamado, e antes de receber a unção já começa a se achar profeta. E aí já não houve mais a liderança, há um perigo sobre isso. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Eu não sei se você está entendendo o que Deus tem para o nosso ministério. Deus tem coisas grandes para nos entregar, mas tem uma visão estabelecida do reino de Deus sobre a nossa liderança que nós precisamos seguir. A Bíblia diz que toda liderança é constituída por Deus, meu irmão. Se tu não está de acordo com a liderança, não aceita a unção que vem dos céus por intermédio da liderança sobre a tua vida. Porque em vez de virar bênção, vai virar maldição em algum momento da tua vida. Se o teu coração não aceita a submissão à liderança, não aceite a unção que vem dos céus por intermédio dela. É um perigo sobre isso. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou outro para si, um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe no seu lugar. Por que tem gente que de repente nasce do nosso lado, dá aquela crescida e de repente desaparece? Não é a liderança que corta, não. A liderança aqui não corta ninguém. É a nossa falta de reverência que faz com que Deus nos tire e coloque outro para cumprir o propósito. Toda vez que o meu chamado não estiver alinhado com o propósito de Deus, Deus tem outro para o meu lugar. A Bíblia diz que Elias estava na caverna, se lamentando, se lamuriando, dizendo: Senhor, procuras para me matar, só sobrou eu dos profetas. Deus falou: levanta, tu está se achando importante demais, Elias. Restaram 500 que não se dobraram. E se for necessário, está vendo essas pedras à tua volta aí, que não são poucas, porque deserto o que mais tem é pedra. Eu suscitarei profetas no teu lugar. Então não se acha
que você é a peça mais importante, não. Se sinta assim honrado por Deus ter te escolhido para esse ministério. Só que você precisa entender que há um princípio estabelecido, para que você não seja cortado, para que você não seja tirado dessa visão. Então toma cuidado porque Deus levanta, coloca e o próprio Deus rejeita e tira. Deus levanta, unge, capacita, derrama unção, dá poder, dá autoridade e o próprio Deus tira. É só não cumprir o propósito pelo qual Ele te levantou. Quantos homens que Deus levantou? Quantos? Grandes. Quem são eles hoje? Saiu fora do propósito. Toda vez que o homem sai fora do propósito, Deus levanta outro. Porque Deus é poderoso para poder fazer. Porque nunca será sobre mim. Nunca será sobre o Valdomiro, nunca será sobre o Vitor, nunca será sobre o James. Nunca será sobre a Ana, nunca será sobre a Sueli. É sempre sobre Deus. Nós somos apenas aquele que foi escolhido para um propósito. Que pena que Saul não entendeu o processo. Que pena. Porque ele recebeu a unção, ele seguiu todo o direcionamento, o Espírito de Deus se apoderou dele, tornou ele profeta, porque ele não era profeta, no meio dos profetas, mas lá na frente ele achou que ele já era sacerdote. Aí Deus levanta cooperador, unja diácono, evangelista, presbítero, pastor, e o cara acha que agora ele já é o centro das atenções. Ele é o cara agora, ele não precisa mais de ouvir a voz de Deus por intermédio da liderança. Toma cuidado. Toma cuidado. Tem uns que Deus levantou ainda para cooperador e já achou que era profeta. Eu não estou entendendo mais nada. Não recebeu nem a unção ainda, só foi separado. Não passou nem pelo direcionamento. E já começa a achar que é profetas. Você está achando que o ministério profético é brincadeira? Você está achando que o ministério profético é brincadeira? A nossa igreja é uma igreja profética, mas que está embasada e direcionada pela palavra. Segue princípios de palavra. Ei, recebeu, foi separado, agora segue. Tem a escola de líder, esteja na escola de líder. Tem os trabalhos da igreja, esteja envolvido no trabalho da igreja. Não, agora eu fui separado, agora eu sou profeta. Toma cuidado. Toma cuidado. Vamos lá. 1 Samuel 16. E vamos ver o que acontece quando Deus olha para você que se achou grande demais e começou a pôr os carros adiante do boi, como a gente fala lá no Nordeste, pegou o carro caminha atrás dos bois, né? Mas tem gente que agora pega o carro e põe na frente. E o carro não tem os bois mais para puxar. O que vai acontecer? Ele vai empacar. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberás e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele
a Jessé e seus filhos os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente estará perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, no qual disse, nem este o escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, porém, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não o assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Toda vez que Deus dá direcionamento, toda vez que Deus mostra, toda vez que Deus separa, que Deus unge, o Espírito de Deus se apodera daquela pessoa. Aqui está o fim do reinado de Saul, porque fez o que não era para fazer. Quantas pessoas que têm morrido porque têm feito o que não era para fazer. Mas a Bíblia diz que uma vez que Davi é ungido rei, Davi agora precisa caminhar dentro das diretrizes antes de chegar no trono. Diferente de Saul, Deus escolheu um rei para o povo. Davi, Deus escolheu um rei para ele. Existe uma diferença entre escolher algo para o povo, porque o povo quer. E existe Deus escolher alguém que agora agrada o coração de Deus. Já me provi de um rei para mim, diz o Senhor. A palavra é que Deus proveu de um rei para ele. Um rei agora não que andasse segundo mais a vontade dele, para realizar as coisas que queria fazer. Mas um rei que andasse segundo aquilo que Deus direcionasse, para fazer aquilo que Deus queria que Davi fizesse. Nós podemos olhar e descorrer a história de Davi, e olhar ver que Davi pisou na bola um monte de vezes, mas tinha algo dentro de Davi que agradava o coração de Deus. Toda vez que Davi pisava na bola, Davi não se escondia, Davi não se justificava, mas buscava ser justificado pelo próprio Deus. Davi, ele pecava, ele falava, Deus, eu sou miserável, eu pequei, mas não retiras de mim o teu espírito. Impõe sobre mim a tua justiça, mas não retira o teu espírito de mim. Então Davi foi um homem diferenciado no quesito adoração a Deus. Davi entendia que não era sobre Davi, era sobre o que Deus era sobre a vida de Davi. Por isso que Davi falava, Senhor, não aparta de mim não. Porque se o Senhor se apartar de mim, eu vou ser mais um Saul na vida. E eu já entendi o que aconteceu com Saul. O Senhor rejeitou Saul por causa das atitudes de Saul. Eu errei sim, mas eu quero corrigir, eu quero consertar. Eu quero me voltar para o Senhor para seguir aquilo que o Senhor tem para realizar por intermédio da minha pessoa. E nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos entender. Vai ter momento na minha vida que pode ser que eu venha pisar na bola. Eu já falei isso para o pastor Rubens. Pastor, vai ter momento que de repente eu vou pisar na bola com o Senhor. Mas não é o que eu quero fazer. Eu quero andar segundo a vontade de Deus, do teu lado, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Eu quero estar do teu lado, caminhando na direção que Deus tem dado para esse ministério. Mas vai ter momento, eu sou homem, passivo de erro. E Deus entende isso, mas nós precisamos entender que no momento que errarmos, precisamos reconhecer as nossas falhas. E nos voltarmos para Deus e dizer, Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, eu pisei na bola contra a minha liderança que acreditou e confiou em mim.
E voltar também para a liderança e falar: eu errei sim aqui. Eu quero corrigir, eu quero me redimir do meu erro, mas eu quero seguir em frente, eu não vou parar. As pessoas preferem abandonar, procurar um monte de culpado para a situação, do que se voltar para a liderança e falar assim: olha, eu errei neste lugar. Eu errei nessa curva do caminho, nesse pedaço do caminho. Nós precisamos entender que há um chamado para as nossas vidas. Há um chamado. Fala assim: o meu chamado para cumprir um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, Sueli. Deus tem um propósito para a tua vida, James. Deus tem um propósito para a tua vida, Ana. Deus tem um propósito, Dona Célia, para a tua vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso e começar a caminhar. É muito simples de você caminhar dentro de uma visão, dentro de um direcionamento. Deus estabeleceu o que Ele quer. Só precisamos de uma coisa: ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus tem dado de direcionamento por intermédio da liderança. Tem uma escola de líderes aqui. Me entristece o coração quando eu olho para a escola de líderes e as pessoas não vêm. Eu falo: uau. As pessoas querem um chamado, mas não entenderam o propósito ainda do chamado. O propósito do chamado não é estar aqui em cima pregando, é estar aqui servindo. O propósito do nosso chamado é servir, é servir, é servir, é servir. Se for no altar, se for organizando as cadeiras, se for limpando aqui a igreja, se for organizando o som, operando a mídia, é servir. Esse é o propósito do nosso chamado. As pessoas só precisam entender isso. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, esvaziou de todo o esplendor da sua glória. Não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Será que nós não entendemos ainda qual é o nosso propósito? O propósito nosso é servir. É servir aos nossos irmãos. É servir as pessoas que estão à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho. É esse o propósito do chamado. Quando Deus levantou Saul como rei, não era para Saul ser grande sobre a nação, era servir a nação. Quando Deus levantou Samuel como profeta, não era apenas para tornar grande o nome de Samuel, era para Samuel servir a nação, como profeta, como juiz e como sacerdote. Se Deus te deu um chamado, o propósito maior do teu chamado é servir. Se você não entendeu isso ainda, precisa que você pare e comece a fazer uma reflexão. O nosso chamado, independente se eu prego ou não prego, se eu canto aqui em cima ou não, o nosso chamado é para servir. Então, somente para servir. Precisamos entender isso. No dia que você entender que o propósito do teu chamado é exclusivo para servir, você não vai ter dificuldade em fazer a obra de Deus. Você não terá mais dificuldade em levantar num domingo 8 horas da manhã e chegar aqui às 9 para estar na escola de líder. Você não terá dificuldade depois de um dia de trabalho vir numa sexta-feira à noite aqui, 10 horas da noite para uma vigília. Sabe por quê? Porque você entendeu que é servir. O que você faz lá no seu serviço? Você serve? O reino é a mesma coisa. O propósito do meu trabalho, lá onde eu vou executar, é servir alguém. O propósito do nosso chamado é servir alguém. Então nós precisamos entender. Não importa. Deus te chamou hoje, é cooperador, você vai servir. Amanhã tu será diácono, tu vai servir. Amanhã tu será evangelista, tu vai servir. Depois de amanhã tu é presbítero, vai continuar servindo. Agora é pastor, vai servir um pouco mais ainda.
Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido ou cobrado. Então, cada nível que você sobe, mais aumenta a tua responsabilidade de servir. Cada nível que você sobe, mais aumenta a tua responsabilidade para servir. Então, se prepara para o que Deus tem para a tua vida. Se prepara, porque Deus tem coisa grande. Deus me levou a todos esses textos. Tudo isso para nos fazer entender que o propósito do seu chamado é saber que foi o Senhor que te escolheu. Não foi o pastor Rubens que te escolheu. Vitor, o diácono Vitor, não foi Deus, o pastor Rubens que te escolheu. Deus te escolheu. Irmão Valdomiro, foi Deus que te escolheu. Pastora Kelly, foi Deus que te escolheu. Cooperador James, foi Deus que te escolheu. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele te escolheu, Ele te designou para que você dê fruto, e o teu fruto permaneça. Para o fruto permanecer, é por isso que a nossa igreja está na visão celular. Exatamente por isso. Para que o fruto permaneça, precisa de cuidado. E uma igreja na visão celular, o que é que ela faz? Ela ganha, ela consolida, ela discipula e ela envia. São os 4 pilares da igreja na visão celular: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Os 4 pilares. Por isso que a Bíblia diz: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. De que forma que o fruto permanece? Eu cuidando daquele fruto, para que ele permaneça. Aquele fruto permanecendo, ele vai dar outros frutos. E aí eu vou inserir ele dentro da visão, no encontro, vai passar pelo reencontro, vai passar pela escola de líder, e ele vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa que você fez, vai gerar frutos, vai gerar vidas. Esse é o propósito, porque o nosso propósito é ganhar vidas, é cuidar de vidas, é cuidar de pessoas. Coloca para mim, Efésios capítulo 4, versículo 1, por favor. Efésios 4, 1. 4, 1 de Efésios, please. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não anotei errado. Deixa eu pegar lá. Efésios. Bora. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse é um conselho do apóstolo Paulo. Põe lá o restante, por favor, para nós entendermos. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa é a vocação do nosso chamado, do nosso ministério. Para isso que Deus nos escolheu. Agora vá lá para o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Profeta Jeremias. Que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lembre, toda vez que você estiver diante do seu ministério executando, lembre que há alguém antes do pastor Rubens que te escolheu. Lembre sempre disso, que alguém te escolheu antes do pastor Rubens.
para esse ministério, para esse propósito. Então, a palavra do Senhor para nossas vidas é o zelo, o cuidado pelo direcionamento que estamos recebendo. Porque pode falar qualquer coisa quando sair dessa igreja e ir para outro lugar. Se disser que não houve palavra de direcionamento, eu vou te falar uma coisa para você, vai sair falando besteira. Porque pensa numa igreja que tem palavra de direcionamento é esta. O pastor, nosso pastor, o pastor Rubens, ele tem o cuidado de pregar a palavra de Deus. Às vezes nós vemos para o culto, nós queremos o reteté, nós queremos aquele mover de fogo, e eu também gosto, mas tem dia que Deus vem dessa forma, trazendo direcionamento para nós entendermos, que há um propósito. Um propósito para quê? Para que teu chamado frutifique. Para que você não se perca na caminhada, na direção que Deus tem te colocado. Porque Saul se perdeu. Então que você não se perca. Outras pessoas que Deus chamou aqui também já se perdeu. Para que você não se perca. Com teu ego, de achar que agora já foi separado e já é profeta. Não é ainda não, tá? Não é não. Às vezes as pessoas estão olhando para a gente e assim, eu sei que eu não sou além daquilo que Deus faz por intermédio da minha vida, mas já são 33 anos de caminhada no Evangelho. As pessoas falam, mas com 33 anos de caminhada você não é pastor ainda? Não, porque eu não quis o ministério pastoral. O meu ministério é evangelístico. Eu poderia ter aceitado o ministério pastoral já mais ou menos uns 15 anos atrás. Mas eu falei que não. Porque eu sei a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um pastor. Você tem que saber. Só que eu tenho filhos na fé que são pastores. Eu tenho filhos na fé que são pastores. E isso é importante. O fruto permanece, gerando outros frutos. Então entenda isso. Entenda que o teu chamado é para frutificar. Então entenda quando você vê alguém que está aqui, pastora Kelly, pastor Rubens, 20 e poucos anos pastoreando. Não começou ontem. Davi recebeu a unção e levou um tempo para se tornar rei. Saul recebeu a unção e levou um tempo, um processo para se tornar rei. Samuel recebe o chamado e leva um tempo para se tornar sacerdote e juiz. Tem um processo. Não chegue você hoje aqui e já acha que amanhã você vai ser profeta. Quanta gente que eu tenho visto que tem acabado com a própria vida e tinha um chamado lindo, mas atropelou o processo e Deus o rejeitou. Porque não seguiu os direcionamentos. No primeiro xarabacanta labanaia que põeram a mão sobre a cabeça, já falaram que ele era profeta e ele saiu dando profetada para tudo quanto é lado. O reino espiritual é muito sério. E quando você está desalinhado da palavra de Deus, e a Bíblia diz que Deus vela para cumprir com a palavra dele, a mesma palavra que te cura é a mesma que te arrebenta, porque você desalinhou. Porque foi a palavra que Deus deu para Samuel, para Saul: vai e me espera 7 dias. Todo o processo, o percurso que ele obedeceu foi uma benção. Quando ele atropelou, a maldição veio sobre a vida de Saul. Então quero te dizer para você, a mesma palavra que te direciona, que te faz uma bênção, é a mesma que vai te arrebentar se você não obedecer. Toma cuidado. Eu gostaria de convidar você nesse momento para trazer o teu dízimo, a tua oferta aqui na frente. Eu não vou pregar sobre dízimo e sobre oferta, porque eu acredito que um discípulo, uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, depois de receber uma palavra dessa aqui, porque a palavra de Deus, ela trabalha em nós, ela cura nós. Eu não acredito que há necessidade mais de você precisar de uma ministração para poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Porque a partir do momento que eu entendo a palavra de Deus, eu entendo que eu devo dizimar e ofertar na casa do Senhor todas as vezes. E eu gostaria de... Leva para a Sueli ali, por favor. Então eu entendo que o meu culto de adoração a Deus, ele é completo. Eu não consigo ser um discípulo sem dizimar. Eu não consigo ser um discípulo sem ofertar. Tem aí atrás do bolsão do seu banco, tem um envelope bonito aí que é da oferta de gratidão, cadê ele? Só para que você entenda que hoje é oferta missionária. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Esse envelope bonito aqui, ó, que você está vendo aí.
Esse envelope aqui é da oferta de gratidão, que é a oferta missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária, ela tem chegado já no estado da Califórnia, tem chegado em Michigan, e vidas têm se rendido ao Senhor ali. Cada contribuinte dessa oferta faz parte dessa missão lá, viu? Cada pessoa que tem contribuído com essa oferta, para levar o nosso pastor, a nossa equipe a chegar a Michigan, a chegar a Los Angeles, está recebendo ali uma pedrinha na coroa de cada vida que está se convertendo ali. Então entenda seu chamado, entenda seu propósito. E eu gostaria de convidar a pastora Kelly para vir aqui à frente, que vai ungir as pessoas e orar pelas pessoas. Você vai passar aqui, a pastora já vai te ungir, já vai orar. Nós não temos aqui como fazer o corredor hoje, só tem eu e ela. Ela já vai ungir e orar. Você venha um de cada vez, saia do seu lugar. E eu gostaria que você refletisse muito. Tem um hino que eu gostaria de colocar durante o período da oração aqui, que é um hino que fala sobre a geração de Samuel, que é uma geração profética, uma geração que tem se levantado para fazer a diferença no reino de Deus. E eu tenho certeza que você que está aqui essa noite faz parte dessa geração que Deus está levantando nessa igreja, para levar a palavra de Deus a esta nação, para chegar nos 50 estados dessa nação, que Deus tem ali dado como promessa ao nosso pastor. E eu tenho certeza, você que acreditar vai chegar. E se você não acreditar, você vai ver os outros chegar, tá? Isso eu te garanto. Já chegou em 2 já, Michigan e Califórnia. Pode começar, pastor. Michigan e Califórnia já chegou. E está chegando nos outros já. Eu tenho certeza que ainda este ano, Deus vai nos mover pelo menos para mais 2 estados ainda. Eu tenho certeza que ainda este ano, Deus vai nos mover pelo menos para mais 2 estados. Venha, saia do seu lugar e venha. Venha que Deus vai derramar uma unção nova sobre a tua vida hoje. Deus está liberando aqui uma unção profética sobre as nossas vidas desse dia de hoje. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deixa eu fazer essa unção aqui sobre a vida do irmão Rodomiro também. Deus está levantando uma geração de profeta, mas profeta alinhado com a palavra. Profetas alinhados com a visão, com o ministério. Para esse novo tempo aqui no nosso ministério. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Libera, Senhor, essa unção profética sobre a vida do James, sobre a vida de cada um, Senhor, que está passando aqui hoje, Senhor, nessa noite, ó Pai, ó Deus, de entendermos o propósito do nosso chamado. Nós queremos não apenas entender, Senhor, mas nós queremos cumprir, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Senhor, toma a vida, Senhor, do Sérgio Henrique nas tuas mãos. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que esta unção profética, Pai, seja liberada sobre a vida dele nesta noite. E que ele venha fazer parte, ó Deus, dessa missão, dessa visão profética, Pai, do nosso ministério, para a glória do teu nome, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, toma a vida da Sâmia nas tuas mãos. Senhor, que ela seja, meu Deus, ungida e marcada, Senhor, como profetiza nesta nação. Senhor, como profeta para as nações, ó Deus, levando a tua palavra. A palavra, meu Deus, aleluia, que confronta o pecado, meu Deus, mas restaura a vida, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, toma Radassa nas tuas mãos. Senhor, libera esta unção profética sobre a vida da Radassa, Pai. Samuel ainda era uma criança quando o Senhor, ó Pai, o chamou para ser profeta. Alai de calabassu de canderebe, alabasterianda labanai. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, toma Juliana nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, move ela nesse ministério, nessa unção, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tem liberado sobre o nosso ministério, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, destrava a mente dela. Destrava, meu Deus, manda embora toda vergonha, Senhor. Todo medo, Senhor, tudo que impede, Senhor, joga por terra em nome de Jesus, ó Deus. Para a glória do teu nome. Senhor, toma a vida do João, Senhor. Libera essa unção profética sobre a vida dele, Senhor. Assim como o Senhor usou Samuel naquela nação. Unge, Senhor, a vida do João, Deus, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, labastere calabassur de canderebe alabanai. Erebai de calassurianda labastere calabassurianda labanai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
sobre a vida ministerial da pastora Kelly, meu Deus, movendo ela, Senhor, na unção profética, que o Senhor tem usado ela, Pai, que o Senhor já usou ela tanto, Senhor, com cura, com milagre, com renovo, com restauração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja hoje o dia do mover, ó Deus, o dia do destravar dessa unção que há sobre a vida da tua filha, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Vou deixar tocando aí. Essa é a geração que Deus está levantando. Deus quer uma geração igual Deus levantou a geração do profeta Samuel. Uma geração que não tinha medo, uma geração que cumpria o propósito do chamado. Então Deus tem essa unção para mim e para a tua vida. Deus tem uma unção profética sobre a nossa igreja, entenda isso. A nossa igreja é uma igreja profética, mas é uma igreja hoje alinhada dentro de uma visão profética, da qual o mundo aí não está acostumado. Porque o mundo está acostumado numa visão profética do xarabacanta, labanaia, Deus está te dando casa, Deus está te dando carro. Mas é uma visão que as pessoas recebem todo esse mover e a vida continua a mesma. E a Bíblia diz que quando Samuel unge Saul, que Saul tem um encontro com Deus, que o Espírito de Deus se apodera da vida de Saul, a vida de Saul foi transformada, mudou. E essa é a visão que Deus tem para o nosso ministério. É uma visão de ter profetas, mas profetas alinhados. Não é profetas que vêm em cima do altar aqui, pega o microfone e vem trazer revelamento, não. Deus não quer revelamento. Deus tem sim palavra de profecia para entregar na minha e na tua vida. Deus tem sim dom de revelação para entregar no nosso ministério. Mas é dom de revelação, não é dom de revelamento, não. É dom de profecia, não é dom de profetadas, não, tá? Nós precisamos entender isso. Há uma visão profética no nosso ministério, mas a visão profética do nosso ministério está alinhado com essa palavra. Por isso eu te convido, você que quer ser profeta e profetiza, vem para a escola de líderes, vem para a escola de líder. Você vai aprender sobre a palavra de Deus e você vai começar a ter discernimento, se o que você está recebendo é de Deus ou não. Você não vai ser seduzido por qualquer coisa. Que Deus te levante nessa noite com a mesma unção que Deus levantou Samuel. Que Deus te levante nesta noite com a mesma unção que Deus levantou o profeta Samuel. A Bíblia mostra aqui eu mostrei para você na palavra de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento. No livro de Atos, falando da grandeza do ministério de Samuel. Era porque Samuel era grande? Não, porque Samuel entendeu o princípio de obedecer à visão de Deus. Samuel só teve algo que fez a diferença no ministério de Samuel. Samuel foi temente e obediente a Deus em todo o tempo. Samuel tinha cuidado e zelo com as coisas de Deus. Samuel seguia dentro de uma visão profética que vinha do alto dos céus. Samuel não brincava de ser profeta, Samuel era profeta. Samuel não brincava de ser juiz, Samuel era juiz. Samuel não brincava de ser sacerdote, Samuel era sacerdote. Não brinque de ser cooperador, coopere. Não brinque de ser diácono, seja um diácono que sirva ao reino. Não brinque de ser evangelista. Seja um evangelista que pregue a palavra de Deus com seriedade e responsabilidade. Não brinque de ser diaconisa. Não brinque de ser cooperadores. Deus tem um ministério lindo para entregar na tua mão. Siga o princípio. Siga o princípio da liderança, o princípio da honra. Saul tinha pisado na bola, Deus falou, vai à casa de Jessé. Samuel falou, Senhor, mas se Saul ver, ele vai me matar, ele ainda é rei. E eu ungi ele rei segundo a tua palavra. Havia respeito. Respeite a sua liderança. Respeite a liderança que Deus constituiu sobre a sua vida. Você pode ter 10 diplomas de faculdade e teu líder
não ter a quarta série. Respeite a unção de Deus sobre o seu líder dentro da célula. Respeite. E aí você vai ver o que Deus vai fazer no teu ministério. Se coloque de pé. Eu espero que a palavra que Deus ministrou sobre a minha vida, que tem feito uma diferença muito grande, de entender o princípio de servir, somente o princípio de servir. O eis-me aqui sempre está na minha vida, para toda vez que o meu pastor me chama. Eu aprendi a dizer eis-me aqui, Senhor, porque eu falei para Deus que eu queria servir a Deus. Eu não falei para Deus que eu queria o altar para pregar. Ao contrário, eu falei, Deus, eu não quero o altar, porque eu sei a responsabilidade de estar aqui. Mas Ele me escolheu para estar aqui. Ele me escolheu por estar aqui. E eu louvo a Deus quando eu estou aqui pregando a palavra dEle, porque eu sei que não é sobre mim. Eu sei que é sobre o chamado e o propósito dEle por intermédio da minha vida. E a minha oração tem sido essa: Deus, o Senhor tinha milhões e milhões, tinha 8 bilhões de pessoas na face da terra. Ele só tinha 8 bilhões para escolher. Ele olhou para você, Sueli, e falou, Sueli, é você que eu chamo. Ele olhou para o Vitor e falou, Vitor, ninguém acreditava em tu quando tu estava lá perdido nas drogas, mas eu olhei e te escolhi. Ele olhou para o irmão Valdomiro e falou, ninguém acreditava em você, mas eu te escolhi. Não, eu não te escolhi porque não tinha mais ninguém, não. Eu te escolhi porque eu vi que há potencial em você. A minha oração é essa: Deus, obrigado por ter me escolhido. Em meio a 8 bilhões de pessoas, o Senhor olhou para esta terra e me escolheu. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que nós já lemos. Antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, e eu te escolhi, te separei e te designei para ser profeta. Você tem noção dessa palavra? Que são mais de 5 milhões de... Foi liberado de espermatozoide que poderia ter ocupado teu lugar. Deus olhou antes e falou, é você, vem você, foi você que escolhi, foi você que eu marquei para esse ministério. Aí você hoje está dizendo, Senhor, mas quem sou eu? É você mesmo. Deus manda te dizer, é você. Com essa pouca palavra que tu tem. Moisés, Deus chama Moisés, Moisés fala, eu sou gago. Deus fala, vai, que eu encherei a tua boca quando tu abrir para falar. Deus escolhe Gideão, Gideão fala, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha tribo é a menor de Manassés. Deus falou, e quem está preocupado com coisa grande é o mundo. Eu estou preocupado se tu tem um coração contrito e mais nada. Porque o grande da história é Ele, não é eu nem você. Porque Deus escolheria Joe Biden para ser ministro do Evangelho. Deus não precisa de ninguém grande, não. Deus escolheu homens pequenos como era Billy Graham e fez grande. Deus escolheu homens pequenos para esta igreja para tornar grande. Deus escolheu mulheres pequenas nesse ministério para tornar grande. Eu não sei se você acredita quando a palavra sai desse altar, eu acredito. E em nome de Jesus, ainda este ano, o meu pastor junto comigo, porque nós vamos chegar pelo menos em mais 2 estados ainda esse ano. Nós vamos terminar esse ano ainda, pelo menos em 5 estados da nação norte-americana. Ei, se nós chegar e terminar esse ano em 5 estados, nós já atingimos 10%, nós já temos o dízimo. Nós já estamos com a mão 10%. São 50, nós tivermos em 5, ô glória, nós vamos mover e romper. Mover e romper. Creia, você é parte desse ministério. Lembra que eu preguei aqui, eu falei, teu nome vai estar escrito na história desse ministério, lá na frente. Agora é você que determina de que forma que ele vai estar escrito. É tu que vai determinar de que forma que ele vai estar escrito. Como alguém que passou aqui, como alguém que esteve aqui, ou como alguém que ajudou esse ministério chegar nos 50 estados. Porque essa igreja aqui tem um banco de dados lá que está lá, os membros. Como que vai estar escrito teu nome lá, Vitor? Como alguém que passou aqui, ficou um tempo e foi embora, ou como alguém que ajudou a edificar esta obra? Como que vai estar? É você que escolhe. Porque o chamado Deus já te fez. Escolher, Ele já te escolheu. Caminhar agora é comigo e você. Prosseguir é comigo e você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus.
Eu consagro a Ti, Deus, os dizimistas, os ofertantes. Consagro, Senhor, todo este povo que está aqui. Ó Deus, sobre essa unção profética, Deus, que foi derramada sobre a vida do profeta Samuel, que levou, Senhor, ao crescimento de uma nação. Meu Deus, eu profetizo que sobre cada vida repousa o Espírito do Senhor aqui nesta noite. Que sobre cada vida, Deus, repousa o Espírito profético do Senhor aqui. São os profetas e as profetisas, Deus, que vai alcançar esta nação. Profetizando, Senhor, ó Deus, contra o pecado, profetizando, Senhor, contra toda ação, principados e potestade. E dizendo que o Senhor é o Deus que cura, que salva, que transforma e que leva para morar no céu. Senhor, no nome de Jesus, eu profetizo que sobre a vida dos nossos pastores, ó Deus, a unção profética que já existe, será derramada sobre toda a igreja. E nós, junto com os nossos pastores, ó Deus, nós vamos mover nessa unção e chegar nos 50 estados desta nação para a glória do Teu nome. Todos que crêem, digam amém. Estenda a tua mão para frente. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que crêem, digam amém. Está encerrado, no nome de Jesus. Já passou os avisos aqui, né? Se não passou, você está convidado. Amanhã, os homens, célula lá em casa. Os jovens, culto na sexta-feira. E todos vocês